boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse quem você é, tua idade, né? E como foi esse teu descobrir a dança, né? Assim, dentro da tua vida, né? Enfim. Olá, me chamo Yainã, tenho 30 anos, sou terapeuta ocupacional por profissão e a dança veio para minha vida desde pequena, assim, nas festinhas de escola, na participação de escola de samba na comunidade. Então sempre foi nas festas dos amigos, das amigas, aniversário. Então a dança sempre esteve presente na minha vida, desde pequena. Meu pai também dançava, minha mãe também, até hoje gostam de dançar também. Então a família era aquela família que. A família era aquela família que onde tivesse música estava dançando. Então isso era muito natural pra gente. Na minha adolescência, no início da adolescência, eu fui para a comunidade evangélica e aí lá eu encontrei outras pessoas que também tinham esse desejo da dança. Mas não era um desejo da dança de gestos que a gente está acostumado a ver na igreja. A gente queria ter a mesma dança bonita que a gente via, né, quando estava na comunidade, quando estava com as outras pessoas e queria passar uma mensagem diferente com esse estilo de dança. E aí foi quando me reuni com mais duas amigas e a gente começou a buscar músicas que remetesse ao que a gente acreditava como cristã, mas que trouxesse melodia, trouxesse composições e um ritmo atraente para as pessoas que iriam ver. E aí a gente foi para a dança popular, a gente foi para o hip hop, a gente foi para as danças que de fato chamavam a nossa atenção, que a gente gostava e sabia dançar, e foi fluindo, assim, o grupo foi fluindo.
dentro desse processo e dessa unidade que vocês tiveram, né? Como foi que surgiu o grupo, né? Me fala um pouco sobre isso, sobre o grupo que você faz parte, quanto tempo tem e quais relações que você tem dentro do próprio grupo, assim. Então, o grupo Luzes surgiu em 2009, no acampamento de carnaval. Estávamos no acampamento e a gente decidiu juntar aquela vontade, né, com as outras amigas e falar com o pastor que a gente queria fazer um grupo tal, do jeito que a gente queria, com música popular. E aí foi bem aceito. Já existia um grupo na igreja, só que era grupo de gesto mesmo. E a gente foi com essa proposta de grupo de evangelismo, um grupo pra rua, assim. A gente não queria ficar só dançando no templo, na igreja. A gente queria ir pra rua, dançar na rua. Porque a gente sabia que aquele era uma dança de qualidade também. E o que é bom tem que ser mostrado, tanto na igreja como fora. Então o grupo Luzes veio surgir em 2009 e aí a gente aos pouquinhos foi fazendo as coreografias, foi estudando, foi participando também de oficinas fora. A gente sempre esteve no ambiente fora da igreja, para poder de fato pegar a dança a raiz mesmo, a dança que as pessoas dançam e que a gente dançava antes, né? O popular. A gente estava sempre participando de oficinas e estudando sobre aquilo. Então o grupo se deu muito através de estudos, né? E de procura externa, porque infelizmente dentro da igreja a gente não vê tantas pessoas na habilidade da dança popular. Então a gente tinha que ir para fora para de fato a gente incorporar aquela dança que era gostosa, que é gostosa, e colocar naquilo que a gente acreditava mesmo, né? Ah, legal. Me fala um pouco assim sobre as integrantes, né, do grupo, né, quantas pessoas são e como é que como é que foi essa relação de lidar com elas, e aí como foi a visão delas um pouco assim. Então, hoje somos 6 pessoas no grupo. Iniciou com 3 pessoas e as outras pessoas foram chegando de mansinho, ou foram caçadas, né? Teve um especial que fazia 10 anos que fazia parte do Balé Popular no Recife, e ela veio para a comunidade evangélica e lá estava se sentindo perdida, porque ela não se via mais dançando. Então ela estava bem, bem triste assim, tá? E aí num certo grupo eu percebi essa pessoa, percebi a postura dela e sabia que ela era de dança. E aí eu disse para ela que já estava há um tempinho esperando a chegada dela para o grupo. E aí quando eu a convidei para o grupo, ela ficou radiante, assim. Então foi uma das experiências. As pessoas chegam para o grupo sempre na hora certa. Então, e o grupo funciona também não só como dança, mas um grupo terapêutico, era um diferencial da gente. A gente era um grupo terapêutico. Tinha vezes que a gente só fazia, de fato, ouvir um ao outro, porque estava todo mundo na merda e ninguém ia dançar nada ali. E outros dias a gente conseguia, né, dançar, fazer coreografia, pensar, estudar. Então o grupo veio se formando aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente foi conquistando as pessoas, saíam umas, entravam outras. E também, agora no ano 2018, chegou para nós também o primeiro homem do nosso grupo, que era uma coisa que a gente também queria demais. E estávamos esperando isso porque os meninos não se viam nessa posição, né? E aí, em 2018, a gente também teve esse presente. Legal. Me fala um pouco das danças que vocês trabalham, né, no grupo e se existe uma ressignificação dessas danças, né? Então, no grupo Luz a gente busca as músicas populares da região e também de fora, né? Então a gente faz um estudo, ou então a gente escutou uma música que percebeu que aquela música passava uma mensagem para o outro que a gente queria, e a gente ia ali estudar aquela música e botar o corpo para funcionar.
também para passar alguma mensagem. Então, o grupo Luzes, a gente dança desde o hip hop, ao coco, ao chachado, ao baião. A gente vai se reinventando, na verdade. Vocês passaram aí. E também a gente dança o contemporâneo, né? Que veio para a gente com a proposta da gente denunciar a questão do abuso infantil, e aí a gente traz uma performance com o nome Pesa Medo, Pesadelo, através de estudos e estatísticas, né, sobre o assunto, e a gente leva isso para a rua. Cada 15 segundos. Eu faço isso porque eu te amo. A cada 15 segundos, uma criança é abusada sexualmente no mundo. A cada 15 segundos. Não conte nada para ninguém. A cada 15 segundos, uma criança é abusada sexualmente no mundo. A cada 15 segundos. Então é um dos nossos perfis assim e carro-chefe, né? Essa diferença do grupo do que está acostumado na igreja, né? Então a gente sempre trazia algo diferente, assim, misturado sempre com o ritmo externo, o ritmo que a igreja não estava acostumada a ouvir, né? Legal. Já falando desse Pesadelo e Pesa Medo, né, que foi um trabalho que tem um perfil de espetáculo, de apresentação, né, para o público, como foi o processo de inspiração para esse espetáculo, dessa apresentação que vocês fizeram, e qual foi a motivação que vocês tiveram em meio a isso, né? E se você puder também falar um pouco sobre a reação do público, sabe, em relação a esse trabalho, né, para a gente entender melhor um pouco sobre isso. Então, Pesa Medo, Pesadelo veio pra gente através de experiência
de pessoas próximas que tinha sido abusada, mas não conseguia denunciar isso, né? E aí a gente pensou que através da dança a gente pudesse denunciar isso e comover outras pessoas a se colocar no lugar daquelas pessoas que tinham sido abusadas. Então a gente fez laboratórios, vários laboratórios para poder incorporar uma pessoa abusada. Então a gente veio desde os jornais, das notícias dos jornais, foi na pesquisa, no vestir uma roupa mais sensual ou não, de fato incorporar esse abuso de forma própria mesmo, porque das componentes ninguém tinha passado pelo abuso, mas de pessoas próximas da gente. Então a gente teve que fazer o laboratório para poder se sentir naquele sentimento. E quando a gente conseguiu incorporar, era muito forte, porque não tinha um ensaio que a gente não chorasse, porque aquilo era muito forte e doía demais dentro da gente. E quando a gente ia para fora, ou ia para o público, ou para a igreja, a gente conseguia perceber também as pessoas chorando, soluçando assim, porque elas conseguiam se ver naquele momento, né? Ou lembrava de alguém, ou elas mesmas estavam se afirmando ali, né, que tinha sofrido abuso também. E a gente teve uma repercussão muito boa dessa performance com esse tema. A gente até participou de alguns eventos no Recife Antigo, na Lindu, na rua mesmo. E as pessoas que podiam ver a performance sempre saíam emocionadas, depois ia procurar a gente, e a gente também tinha uma equipe de apoio para poder ouvir essa pessoa. Então foi uma das experiências muito fortes assim, do Grupo Luzes. A gente, de fato, incorporar alguém para passar para o público aquela dor, né? Basicamente foi isso. Entendi. Me fala, me bateu a curiosidade agora de entender como foi, como é em relação ao dia de ensaio, como é a questão de quanto tempo a quanto tempo, né? Qual o espaço que vocês têm para isso? Existe um incentivo, né, da própria igreja que vocês trabalham, né, e apoio para vocês, assim, para o grupo? Me fala um pouco sobre isso. Então, os dias de ensaio da gente, a gente tentava geralmente ter 2 dias na semana e um sábado. Então a gente se encontrava segunda e quarta e o sábado pela manhã, porque de fato isso precisava de tempo. Então durante a semana a gente se encontrava das 7 às 21, das 19 às 21 horas. E lá fazia laboratórios. E no sábado a gente pensava mais na questão corporal, trabalhava mais a questão do corpo, externando essa dor, externando esse sentimento do abuso. Então, a gente tinha espaço, né, na igreja, um salão muito bom para a gente poder ensaiar, e era central. Então, a gente se sentia, às vezes se perdia na hora, porque era muito, muito gostoso estar naquele ambiente e fazendo aquilo que a gente gostava. Então, de fato, a gente tentava ter três dias de encontro. Hoje a gente não consegue mais isso, porque a vida das pessoas mudaram, mas era muito mais fácil a gente ter esses dias juntos. Você falasse um pouco também sobre como é o processo de seleção do Luzes, né? Se existe um processo, né? E como se dá ele, né? Se é através de um comportamento, se é através de testes, se é através de... Como vocês detectam essa relação, né, dos componentes? Então, é muito relativo, assim. Na maior parte, as pessoas chegam ao Luzes e de fato, elas já conseguem fazer parte. Em outros que a gente percebe alguma dificuldade, ou então a gente percebe que foi para Luzes porque era uma coisa legal. E aí a gente senta, conversa com a pessoa, pergunta qual é o objetivo dela no grupo, porque o grupo tem tal e tal objetivo. Muitas vezes tem pessoas que chegam sem habilidade nenhuma para dançar, e aí a gente tenta intervir, mas a gente não exclui essa pessoa. A gente sempre coloca que o Luzes é uma família que a gente precisa, desde a pessoa que saiba de som até uma pessoa que cuide da roupa. Porque a gente vai precisar disso quando a gente estiver na rua, quando a gente estiver no espetáculo, de uma equipe.
Então a gente sempre coloca a proposta. Se você não tem habilidade para dança, você não precisa se martirizar por conta disso, né? E querer que o seu corpo agora responda para a dança, o que você não fez isso a vida toda. Então a gente vai lhe convidar, se você quiser continuar no grupo, lhe convidar a ter outra função no grupo e não dançar, porque isso dificulta a questão da sua imagem, a questão de você estar forçando uma coisa e às vezes, muitas vezes atrapalha o que o grupo está também construindo, porque aí a gente vai ter que estar dando esperar para você pegar o ritmo, e quando a gente vai dançar fica extremamente diferente. E uma coisa que eu sempre falo, que se você não pegou a dança, a gente não coloca você para dançar, porque é colocar você para o ridículo. Se a gente lhe expõe, a gente não está cuidando de você. Então é melhor você se perceber, é muito mais claro e cuidadoso chegar para você e dizer, ó, vamos tentar da outra vez? Hoje não vai dar não. Fica observando, ajuda a gente a filmar, porque de fato as pessoas observam que o grupo tá diferente. Mas graças a Deus a gente não tem tanta dificuldade com isso não. Acho que só aconteceu uma ou duas vezes que a pessoa de fato tinha que se esforçar muito para pegar um passo. E a gente percebia o sofrimento, não era uma coisa prazerosa. E a gente chegava e conversava com a pessoa, e a pessoa, mas não deixava de acreditar naquela pessoa, porque ela queria. Mas aí a pessoa se reencontrava em outros lugares que vocês sugeriam, digamos assim. Sim, sim. Geralmente a pessoa era o espelho da gente, porque muitas vezes não conseguia dançar, mas conseguia observar na gente os erros, a diferença que existia dentro daquelas que tinham habilidade para dançar. E sempre colocava, sempre somava, dizendo, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer isso. E isso era muito gratificante, porque aceitava estar no grupo, mas não se sentia excluída porque não estava ali dançando. Essa era uma coisa muito boa. Entendi. Uma outra pergunta era qual é a relevância que você vê hoje, né, depois de 10 anos do Luzes, na sociedade, assim, qual é o impacto que você vê? E que impacto seria esse, sabe? Então, o Luzes sempre veio com a proposta de levar para as pessoas uma boa nova, né? As boas novas, mas de não querer que a pessoa aceitasse isso e tampouco mudasse de vida, porque a gente estava ali falando, expressando através de dança, através do corpo. Mas praticamente as pessoas eram contagiadas com aquela alegria, com aquele sentimento de tristeza que a gente passava. A gente tenta ser sempre humano, tenta se colocar sempre na pele do outro, para passar uma dança viva, né? Uma dança que tenha sentimento, que tenha valores, seja mostrando que eu estou feliz hoje ou que eu estou triste. E a gente trabalhava muito isso no grupo, tanto se cuidando, que a gente era também um grupo terapêutico, como eu falei antes. Então tinha dias que a gente expressava o estresse do dia. A gente só estava estressado e todo mundo, um grupo de mulher, geralmente une as TPMs, então quando a gente se juntava era faísca para todo lado. E a gente se percebia nisso e através dali tentava construir algo que eu não podia mascarar. Naquele dia eu estava daquele jeito e o grupo estava daquele jeito. E a gente sempre tentava levar para o povo, para o público, o que de fato a gente sentia como humano, de não maquiar, que a gente não era diferente de ninguém. Então o grupo sempre teve o outro como especial, se colocar no lugar do outro como especial. Que foi isso que a gente aprendeu e é isso que a gente aprende na caminhada com Jesus, se colocar no lugar do outro. Entendi. Tá certo. Então, assim, eu agradeço de verdade, né, a força que você está me dando, né, e dando lá. Eu acredito que é um material muito importante, né, porque querendo ou não, é uma dança dentro de um meio religioso, né, e um grupo que se permanece, né. E isso eu tenho que agradecer a você também pela entrevista, né, e alguma
consideração final, alguma coisa assim? Você gostaria de Sim, eu lembrei agora que uma coisa bem diferente assim do nosso grupo também é que a gente não se prendia só à música da igreja, como se fala, né? A música que foi feita por pessoas que eram cristãs, mas músicas que passavam a vida, porque tudo que é bom vem de Deus, então a gente não, muitas vezes não excluía uma música que fosse de fora. E a gente sempre levava isso para o líder, dizia, ó, essa música é de tal grupo e esse grupo não é cristão. E a gente quer dançar essa música, porque também isso chamava a atenção do público, porque o público de fora sabia de quem era a música. Então a gente também trazia músicas externas para passar uma mensagem de vida para aquela pessoa. Então isso também era o diferencial do grupo. A última música que a gente fez foi Salve Deus, de Coco Raízes de Arco Verde. Então uma música muito linda, assim. E a gente se sentia muito à vontade de dançar. Então esse era um também dos diferenciais do nosso grupo. E a gente quer continuar nessa diferença, né? E despertando outros grupos para essa mudança de pensamento mesmo. Né? Que não existe uma dança sagrada, uma dança diferenciada das outras danças, né? A gente precisa entender o que é a dança, né? E em que a gente acredita. Acho que é isso. Entendi. Então tá certo. Muito obrigado, né, pela sua participação aqui. E boa sorte aí, né, no grupo, né? No USES. Obrigada. Que Deus abençoe. Ok.